Gênesis 38. Nós estamos caminhando em duas frentes de exposição bíblica. Pela manhã nós estamos caminhando no Evangelho de Jesus segundo Lucas. E à noite nós estamos caminhando nessa jornada de Gênesis. O objetivo de expor Gênesis foi de nós realmente trabalharmos estes fundamentos importantíssimos do começo de todas as coisas. No princípio, Deus, não é? As crianças poderão acompanhar aqui a nossa querida Rebeca. Podem ir lá com ela. Hoje de manhã as crianças foram para o Vila Lobos e a Karina está aqui, foi exponencial, não é? Sentimos falta das crianças aqui conosco, mas foi um tempo muito agradável e a Deus seja a glória, não é? E essa igreja que tem cuidado tão bem das crianças, e Deus nos deu pessoas tão preciosas que têm feito esse trabalho tão bonito ao longo de tantos anos. A Ele seja a glória por isso. Vamos então ao texto de Gênesis 38. Eu vou ler até o verso de número 11, onde está até onde vai as nossas duas primeiras divisões, aí depois a gente segue dando sequência aqui na exposição. A palavra de Deus diz assim, irmãos: aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu, por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, muito obrigado pela sinceridade e honestidade no relato bíblico. O Senhor não escondeu os pecados dos seus filhos. O Senhor não escondeu os pecados da família da aliança. O Senhor não escondeu a conduta errônea de muitos dos patriarcas da fé. Estamos diante de um texto, ó Deus, que revela isso, que expõe com detalhes comportamentos tão vis. Pedimos graça ao Senhor na exposição da Tua palavra, e que o Espírito Santo do Senhor possa realmente tocar, ministrar em cada coração, e que a Tua palavra, meu Deus, seja realmente esta espada do Espírito para promover as transformações devidas à vida de todos nós. Oramos por isso, nos colocando na dependência do Teu Santo Espírito, necessitando da ação dEle, da iluminação dEle. Oramos em nome de Jesus. Amém. Disfunção, morte, sexo, astuciosamente lançando a culpa sobre outrem, prostituição, incesto
escândalo de paternidade estranha ao casamento. Tudo isso soa como manchetes titilantes dos jornais e revistas sensacionalistas modernos. Se nós lêssemos informações dessa natureza, talvez eu e você jamais faríamos associação de comportamentos assim com algum crente, com alguma família da igreja, com alguma família tradicional da igreja. Coisas como essa, disfunção, morte, sexo astuciosamente lançando a culpa sobre outrem, prostituição, incesto, escândalo de paternidade, qual que é a relação disso com a família da fé? Quando eu e você, honestamente, pensaríamos que dentro de um ambiente religioso, vamos assim dizer, dentro de uma comunidade cristã, dentro da família da fé, nós teríamos relatos de práticas tão vis. Pois é, meus irmãos, é o que nós temos aqui. Um relato até assustador, não é? De comportamentos tão vis e de ações ou intervenções de Deus tão chocantes que Deus teve que agir de maneira singular, como ele nunca tinha feito antes. E ele vai fazer nessa passagem. Essa narrativa, irmãos, é a mais sexualmente explícita do livro de Gênesis que nós temos, envolvendo intercurso sexual, envolvendo prostituição. E o narrador, ele nos leva a olhar para esse texto e a fazer perguntas importantes. Por que ele está aqui? Não é? E é muito interessante de nós entendermos que depois que a narrativa termina falando da chegada de José no Egito, onde ele é vendido como escravo, temos uma pausa. Ao invés de dar sequência na vida de José e nos desdobramentos da chegada dele no Egito, o texto bíblico não vai fazer isso. O texto bíblico vai nos apresentar agora a respeito do Judá. Esse irmão que tinha quase que a liderança da vida familiar. E é interessante da gente perceber que enquanto nós temos os desdobramentos aqui da vida de Judá, paralelamente José está no Egito tendo experiências contrastantes com as experiências de Judá. E o texto então vai nos levar a pensar a respeito não só apenas de padrão de repetição, mas o texto bíblico também vai nos levar a pensar sobre os contrastes que temos entre a vida de Judá e a vida de José. No padrão de repetição, em Gênesis 38, há ideias parecidas com as narrativas anteriores que nós já passamos por elas. Jacó tinha decidido enganar a Isaque e seu pai, e mais uma vez aqui nós temos Jacó, que por sua vez sendo enganado pelos filhos, e agora nós temos o Judá que vai ser enganado também por sua nora. Em todos os 3 episódios nós temos a presença de bodes e peças de roupas fazendo parte dessa trama. Temos também o nascimento dos filhos gêmeos de Tamar, que é Zera e Pérez, que muito se assemelha também com o nascimento de Jacó e Esaú. Então há um padrão de repetição no texto. Começando por Caim e Abel, temos visto sempre a preferência de Deus, não pelo filho que nasce primeiro, mas pelo filho que nasce em segundo. O segundo tem a primazia sobre o primeiro. E deixando este padrão de repetição, de engano, nascimento de gêmeos, elementos que fazem parte deste engano, o texto bíblico vai também nos levar a pensar a respeito de contrastes. Parece que Gênesis 38, ele tem como objetivo mostrar que enquanto José é este menino, é este jovem que anda com Deus, que caminha com Deus, ele é um pecador, ele vai ser tentado, tem uma mulher envolvida na trama, mas o comportamento dele
nem de longe se assemelha com o padrão comportamental de Judá. O narrador então procura apresentar um contraste entre estas duas personalidades, entre estes dois irmãos. Enquanto José voluntariamente ele se apartou dos seus irmãos, foi por força, ele não teve essa espontaneidade, eu não quero mais viver com vocês. Não, ele foi tirado do ambiente familiar, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi tirado da casa do seu pai. Só que Judá não faz isso. Judá, intencionalmente, ele sai de casa. José, forçadamente, é removido de casa. Judá se associa com a mulher estrangeira, está aí do verso 1 até o verso de número 3. Ao passo que José é aquele jovem que vai se afastar de uma mulher estrangeira quando a esposa de Potifar queria ter relações com ele. Em Judá nós temos a imoralidade sexual, mas em José nós temos a moralidade sexual. Ele diz: porventura cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? Judá é um algoz, José é vítima. Em Judá nós vemos o juízo de Deus, em José a gente vê a bênção de Deus. Em Judá temos a acusação verídica de uma mulher, em José nós temos uma falsa acusação de uma mulher. Então nós temos este contraste entre estas duas personalidades. Então, o texto vai nos convidar a pensar a respeito de algumas coisas importantes, e eu quero, antes de entrar na exposição do texto, pensar no que Israel, é uma pergunta que eu e você precisamos fazer, onde estava o povo neste registro bíblico? O livro de Gênesis, já falamos aqui algumas vezes, ele é escrito por Moisés para um povo que tinha saído da terra do Egito e estava prestes a entrar na terra prometida. O que este relato de Judá poderia acrescentar à vida do povo de edificação? Eliminando fofoca. Gente do céu, nos bastidores da vida patriarcal, o negócio era tenso, hein? Imagina nos corredores da comunidade. Imagina nas cabanas das tribos comentando a respeito, não é? Sobre os ancestrais. Quanta coisa não rolou, quanto cochicho, quanta conversa, mas o objetivo não era gerar manchetes, fofoca, mensagens de WhatsApp que certamente haveria de viralizar, como qualquer postagem nas redes sociais. Que escândalo na família patriarcal, não é possível. Nós que às vezes temos um cuidado tão grande com as nossas reputações, vai alguém falar mal de nós? Vai alguém falar mal da nossa família? Vai alguém xingar a nossa mãe? Não é? Vai alguém falar ou afirmar qualquer coisa? Irmãos, nós movemos às vezes terra e céus para poder defender a reputação dos nossos, mas aqui nós temos essa caixa preta de Judá, que é aberta e que é exposta. Deus pega esses comportamentos tão minuciosos, que acontecia em ambientes tão particulares, como um leito, como uma cama, como uma tenda, e vai falar da relação de um homem com a mulher, e vai dar detalhes a respeito do comportamento daquele homem, e vai dizer que Deus não se agradou. O narrador, ele tinha o propósito de assegurar a Israel que Deus é aquele capaz de cumprir o seu plano de salvação, mesmo quando o seu povo o desobedece. Mesmo quando um patriarca resolve trilhar caminhos e se envolver com pessoas com as quais ele não deveria. O povo de Israel precisava entender que às vezes os patriarcas não contribuíram em nada para que os planos de Deus fossem se cumprindo. O povo deveria então olhar e entender, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas tramas, mazelas, de tudo que a gente faz de ruim, quando tudo tinha os ingredientes necessários para terminar em tragédia, sem descendência, sem que a promessa de Gênesis 3,15 se cumprisse, o descendente da mulher, a semente da mulher. Deus intervia, Deus agia, e ele levava o seu plano adiante.
Israel deveria entender que apesar de nós, Deus cumpre os seus propósitos. Apesar dos meus pecados, a igreja vai, a igreja avança. Apesar do povo de Deus, às vezes, serem os maiores empecilhos para que a igreja avance, Deus está cumprindo o seu plano. Apesar de tudo aquilo que nós fazemos de ruim, o evangelho avança, chegando em pessoas, transformando vidas. Israel deveria entender isso. Israel deveria compreender esta realidade. Israel estava prestes a tomar posse de Canaã, sob a liderança de Josué. Moisés haveria de passar. E esse objetivo, irmãos, seria confirmado através de uma mulher também. Uma prostituta, ou melhor, uma ex-prostituta, chamada Raabe, uma cananeia, como Tamar também o era. A conexão era imediata. Raabe que engana o rei, que esconde os espiões, e Raabe que viria a ser parte da descendência, que viria a ser parte da genealogia de Jesus. O que é que eu quero pensar com vocês aqui hoje? Deus preserva a sua promessa, apesar do pecado humano. Irmãos, em Gênesis, nós temos os desdobramentos dos descendentes. Nós temos a partir de Sete a linhagem piedosa. E nós temos a partir de Cã a descendência maligna, perversa. Gênesis vai mostrar de onde vai vir o nosso Salvador. Ele não vai vir da descendência de Cã. Ele não vai vir da descendência perversa. Deus vai preservando essa linhagem da piedade. Deus vai preservando esta linhagem até se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. E depois Ele vai sim introduzir os descendentes de Cã, chamando-os à bênção em Cristo Jesus. Mas aqui essa promessa ela está sendo preservada, apesar do pecado humano, e nós temos um momento de tensão também. Deus tinha uma promessa, em Gênesis 3,15, que viria o descendente da mulher e pisaria na cabeça da serpente. Só que agora nós temos um patriarca que corre o risco de não ter descendente, de não ter geração, de não ter filho. E o texto então vai nos ensinar algumas coisas. Primeiro, do verso de 1 a 5, o que é que nós temos aqui? Os pecados de Judá. Eu quero aqui descrever o comportamento deste filho de Jacó com 4 ações que ele comete. Judá se afastou de seus irmãos. Meus irmãos, que coisa terrível. José foi levado à força da casa de seus pais. Ao passo que Judá, ele sai voluntariamente da casa do seu pai e de seus irmãos. Judá está deixando a família da aliança, não é um afastamento qualquer, não é uma ruptura qualquer. Ele está deixando a família da aliança para se confraternizar com quem? Com os inimigos. Ele está deixando a família da aliança e vai se envolver com pessoas que não faziam parte desta aliança naquele momento. Judá se afasta, diz o texto, aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos. Mas não é um afastamento qualquer. Esse afastamento aqui retrata a condição do coração daquele homem. Retrata não apenas um afastamento social, mas é um afastamento espiritual. Ele está se desconectando desta linhagem. Judá se afastou de seus irmãos. Judá hospedou-se na casa de um adulamita. Quando a gente vai vendo a anatomia da queda, a gente vai percebendo que a gente vai se aproximando, até que no determinado momento a gente já está se assentando, até que de repente a gente já está habitando nesse ambiente, não é? É um processo gradativo, o texto vai dizer, e ele se hospedou na casa de um adulamita. Judá deixa a região dos altos de Hebrom e ele desce. Não é uma descida apenas geográfica, é uma descida também de natureza espiritual. Ele vai para as regiões baixas de Canaã. E esse movimento não é apenas uma questão de geografia, mas retratava a vida espiritual de Judá. É alguém que não está bem espiritualmente. É um homem que está se afastando da família da aliança. Judá, ele habita na terra prometida, mas ao invés dele ser uma bênção nela,
Judá é alguém que está se conformando ao mundo presente. Judá não está preocupado com a família pactual. Ele não se importa com isso. Ele não se importa com a vida espiritual. Ele não se importa com a igreja. Ele não se importa com a oração. Ele não se importa com a piedade. Ele não se importa com as pessoas com as quais ele anda. Ele se assenta na roda dos escarnecedores com naturalidade. As suas conversas não é mais piedosa. As coisas que ele ouve já não é mais piedosa. As coisas que ele vê já não é mais piedosa. E é por isso que esse homem que se afastou, esse homem que se hospedou, ele viu a filha de um cananeu. E o verbo ver, ele está muito presente desde a queda dos nossos primeiros pais. Vendo a mulher que a árvore era boa, agradável aos olhos. Tem que ser agradável aos olhos, tem que ter uma beleza por trás, tem que ter um elemento de atratividade. Ele viu uma mulher. É como Davi, que viu também uma mulher. Ele vê a filha de um cananeu. Mas o texto diz no verso 2, ele não apenas a vê, aprecia, mas o texto diz, ali ele viu a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por sua mulher e teve relações com ela. É uma coisa natural para alguém que está se afastando. Já não pesa na consciência, já não traz mais questionamentos no coração. Meu Deus, eu estou indo ladeira abaixo, eu estou me afastando, afastei dos meus irmãos, afastei do convívio com meu pai. E eu já estou morando, mas não basta apenas morar, ele vê, mas não basta apenas ver, ele toma, e ele tem relações com a pessoa que não tinha nada a ver com a família da aliança. Irmãos, as pessoas com as quais a gente convive revelam muito o que está no nosso coração. As pessoas com as quais a gente convive, as coisas que nós praticamos, revelam muito do que está no nosso coração, se é piedade ou perversidade. É um padrão que a gente tem aqui. E a Bíblia vai dizer que ele teve filhos, não é? Agora olha só, a posteridade de Judá parecia promissora com o nascimento de 3 filhos. E ele dá nomes não muito agradáveis aos filhos. O primeiro filho, ele recebe um nome pagão, é o que na língua hebraica você inverte, você tem o Ram. É uma divindade pagã. Não é um filho que nasce e recebe um nome que tem a ver com Yahvé. Aí vem o segundo filho, que é Onã. E o terceiro tem um filho que é Selá. As amizades e os relacionamentos de Judá revelam a relativização dos valores em seu coração. Parece que muita coisa não incomodava mais, não perturbava mais. Ele se envolve com pessoas que não temiam a Deus, suas amizades, seus amores são pessoas ímpias. Ele não vive à luz da aliança de Deus. É um patriarca, mas que comportamento. O narrador, irmãos, ele passa em branco aqui os pecados que os filhos cometem. E o texto vai então nos apresentar agora não apenas os pecados de Judá, conforme está aí, mas ele passa agora a descrever quem são os seus filhos e o que eles fazem. E do verso 6 até o verso 11, nós temos os pecados dos filhos desse homem que se afastou, desse homem que habitou, desse homem que viu uma mulher, desse homem que teve relações com a mulher cananeia, e desse homem que vai ter 3 filhos, assim como Adão teve os seus 3 filhos, assim como Noé também teve 3 filhos, assim como Tera teve também 3 filhos, ele teve 3 filhos. Mas que coisa terrível. Que filhos são esses? Vejamos então, no verso de número 7, a perversidade do o primogênito. Diz o texto que, no entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Você vai encontrar essa expressão, sabe onde? Em Gênesis 6, a partir do verso 4. Que Deus viu que era continuamente mal todos os desígnios do coração humano
E Deus resolveu intervir com o juízo. Agora aqui nós temos essa repetição desta maldade presente na vida deste homem. O narrador não está descrevendo aqui que maldades são essas, que pecados são esses que esse homem cometeu. A Bíblia não vai descrever. No entanto, o primogênito era mau aos olhos do Senhor, e pela primeira vez na Bíblia, o autor da vida teve que tirar uma. Pela primeira vez você tem um relato de que Deus teve que intervir para tirar da face da terra uma pessoa perversa. Deus o matou. Não sabemos como. Mas olha que coisa assustadora. Enoque foi alguém que andou com Deus. E parece que ele não experimentou a morte, tamanha era a comunhão daquele homem com Deus. Mas agora nós temos alguém que está totalmente na contramão desse padrão de piedade. Nós temos alguém que está numa vida de perversidade, a ponto de Deus olhar e dizer: você não pode mais viver. É assustador, irmãos. Você tem 3 filhos, mas ele é uma pessoa tão perversa, é alguém de valores tão absurdos, tão ímpios, que Deus resolve tirar a vida desse cara. O texto não diz como. Se foi parada cardíaca, se caiu de uma árvore, se sofreu um acidente, não sabemos. Não é? Mas o texto diz que Deus o matou. E aí então, havia um costume no Oriente Médio, que era a lei do cunhado. Então você tem uma pessoa que se casou e não tem filho, e agora o irmão, que é o cunhado da viúva, tem que se unir à viúva para gerar descendência agora do seu irmão. E o texto então vai descrever para nós o egoísmo e a hipocrisia de Onã. Observe o texto no verso 8, que diz assim: então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. E mais uma vez, o verso 10 vai dizer: isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Agora, olha só, irmãos. Com a morte de e a falta de descendência dele, Onã se tornaria o primogênito, e sendo assim o herdeiro do patrimônio maior. Ele diz: eu não vou abrir mão desse privilégio, por amor ao meu irmão. Eu não vou abrir mão destas bênçãos, que serão minhas por direito, por causa do meu irmão. Aliás, eu não gostava muito dele mesmo. Eu que não vou ter nenhuma compaixão do meu irmão. Eu que não vou gerar descendência a meu irmão. É alguém egoísta, é alguém que pensa em si mesmo, é alguém que não pensa na continuidade da família do seu irmão, é alguém que não está disposto a doar nada a outrem. Mas o texto diz, meus irmãos, que Deus está vendo o comportamento daquele homem. É alguém que está dentro de uma tenda, num ambiente de intimidade, tendo um relacionamento, aparentemente obedecendo ao pai, aparentemente fazendo aquilo que o pai lhe pediu, aparentemente cumprindo a lei do levirato, mas ele está enganando o seu pai. E o que me assusta é a condição dessa mulher se colocando nesta condição, nesta sujeição, essa Tamar, que significa palmeira, que talvez retrata assim uma mulher de porte belo, conforme apresenta assim no texto de Cantares, capítulo 7, verso de número 7. Publicamente, Onã parecia que era aquele homem que está cumprindo o mandato. Dentro de 4 paredes, aparentemente é um homem que está cumprindo com a sua responsabilidade que o pai lhe havia atribuído. Você tem que gerar descendência ao seu irmão. Aparentemente é o marido que está fazendo o seu papel. Mas Deus está vendo a intimidade daquele homem. Deus está vendo o comportamento pecaminoso daquele homem. Publicamente, está tudo certo.
está tudo perfeito. A comunidade está olhando, ele está cumprindo o seu mandato, ele está cumprindo com a sua responsabilidade, ele está obedecendo aos pais. Mas particularmente falando, ele se recusa a dar uma descendência ao seu irmão. Aos olhos da igreja, está tudo certo. Aos olhos da sociedade, está tudo certo. Mas dentro de 4 paredes, ele é um hipócrita, ele é um egoísta. Ele humilha a sua esposa. Esse é Onã, o egoísta, o hipócrita. Todo mundo achava que era um bom homem, mas não era não. Não era. E Tamar não o denunciou, não chegou e falou, que isso? Não postou no Instagram. Não mandou mensagem no grupo da família. Não mandou a mensagem para o sogro. Não falou nada. Está quieta, subjugada. E Deus, mais uma vez, tem que intervir. Esse homem estava sendo injusto com o seu irmão falecido, assim também como estava sendo injusto para com Tamar. Este ato de Onã ficou conhecido como onanismo. O onanismo, a prática de uma perversidade. Coisa triste. Terceiro, irmãos, a gente tem aqui a cegueira espiritual de Judá. Porque olha só o que diz o verso 11. Então Judá disse a Tamar, sua nora, continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça, pois Judá pensava assim, é para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. É um pai que não sabe dos pecados do filho. É um pai que não sabe o que os filhos estão fazendo de errado. É um pai que não está atento às coisas espirituais da vida dos seus filhos, porque na cabeça de Judá, você sabe onde estava o problema? Na viúva negra. A causa da morte dos filhos não era a maldade dos filhos, era a esposa. É a minha nora. É ela que matou os meus filhos. E eu não quero que o terceiro morra também não. Então eu vou preservar na vida dele. Na cabeça de Judá, ao invés de repreender os seus filhos e os pecados deles, ele preferiu culpar a sua nora. Ela é a causadora da morte deles. Ao invés de cuidar de uma viúva indefesa, ele a manda embora, transferindo sua responsabilidade para o pai dela, para outros. Que coisa triste, irmão. Judá considera Tamar como a esposa que traz infortúnio. É a viúva negra. Mas há uma terceira coisa que vai do verso 12 até o verso 23. O engano de Judá e o agir surpreendente da graça de Deus. Porque essa mulher vai embora como uma ovelhinha, caladinha. Ela coloca as roupas devidas. Ela entende que ela está com um compromisso com o filho de Judá, que é Selá. E o texto vai dizer assim, algum tempo depois morreu a mulher de Judá. Sabe? Que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tina, ele e o seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar, lá tinha fofoca também, irmãos, não tem escapatória, não é? Está sabendo quem está andando por aí? Sogrão. E sabe o Selá? Está bonito, menino. Está pronto. Não aconteceu ainda, por quê? Por que você não casou com ele? E alguém foi dizer a Tamar, eis que o seu sogro está a caminho de Tina, para tosquear as ovelhas. Era um momento de celebração, era um momento de festa, a tosquia das ovelhas. E às vezes, essas festas, esses momentos de tosquia, eles eram acompanhados de muita orgia. Até rima, né? Era tosquia seguida de orgias sexuais entre as pessoas. Então ele vai para esta região, e o texto diz no verso 14, então ela tirou as suas roupas de viúva. Irmãos, olha só, ela carregava a marca da sua viuvez. Ela está aguardando, ela está cumprindo a sua palavra. É uma mulher que não se envolveu com ninguém, é uma mulher que não teve relações com ninguém, é uma mulher que se privou, esperando que o seu sogro haveria de cumprir com a sua responsabilidade, mas ele não faz isso.
Então ela tira essa roupa, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim no caminho de Tina, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta. Parece que talvez nas imediações haveria até um templo, né, dessas prostitutas cultuais. Aquilo que acontecia em Corinto, a gente já tinha aqui nesta região. Então ele a vê como uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Aconteceu que ela não sabia, que ele não sabia que ela era sua nora, evidentemente. E ela respondeu: o que você me dará para ter relações comigo? E mais uma vez nós temos um cabritinho na história. Eu vou te dar um cabrito. Ela diz: é pouco. Quero cabrito não. Cansada de ver histórias de cabrito na família, não é? Chega. Então, eu mando para você um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia de mandar o cabrito? E ele respondeu: que garantia posso deixar com você? E ele deixa coisas importantes, não é? Deixa o seu RG, sua carteira de habilitação. Ficou tudo ali, irmão. Ficou lá o cajado, ficou o selo, ficou o cordão, os objetos de identidade, de autoridade dele sendo entregues a uma mulher. Era a comprovação da sua ou do seu pecado, não é? E ele lhe deu os objetos, teve relações com ela, e o texto diz: e ela ficou grávida dele. Parece que engravidava assim com tanta facilidade, né? Era um relacionamento. O texto não dá ideia do tempo, evidentemente. Mas ele teve uma relação, pronto, engravidou. Não teve outro relacionamento. Então, o texto diz no verso 19: Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher. Mas ele não encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta, veja, cultual? Onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens daquele lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. E Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. E eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Veja, meus irmãos, apesar de toda essa trama, nós temos aqui uma mulher que está querendo ser o quê? Leal àquilo que ela havia dito. Ela engana o seu sogro, ela tem relações com ele e tinha tudo para ter aquele ingrediente de perversidade. Ela arrisca a sua própria vida, porque quando ela se veste como prostituta, se ela fosse descoberta, ela poderia perder a vida. Ela arrisca a sua própria vida para suscitar descendência a quem? Ao Er. Não é uma mulher que está preocupada consigo mesma, ela está preocupada em gerar descendência para o cara que morreu. É uma mulher que está preocupada em gerar descendência. Ela não está olhando para o seu próprio umbigo. E Judá, ao invés de ele mesmo ir atrás, ele manda um amigo, né? Imagina Judá procurando a prostituta. Imagina o pastorzão voltando ao motel. Perdi meu cartão de crédito. Vocês acham que é brincadeira isso, irmãos? Não queira saber o que acontece nos bastidores de alguns poderes por aí. Vamos colocar os pés no chão e vamos ver a vida com a realidade que ela merece. Mas ele não vai. Ele manda um amigo. E o amigo se sujeita a essa condição, né? O amigo voltando à cena do crime. Imagine que constrangimento, não, irmãos? Que constrangimento, ele manda um amigo. E ele diz: não nos tornemos objetos de zombaria. Judá não está disposto a perder o seu cartão de crédito no bordel. Judá está mais preocupado com a sua reputação pessoal.
Judá estava preocupado unicamente com ela e nada mais. O engano de Judá, e que coisa extraordinária, irmãos. Apesar de toda essa trama, essa mulher que se passa como uma prostituta, a graça de Deus estava agindo, porque essa mulher fica grávida. E ela vai ter 2 filhos, que a gente vai ver mais adiante. Uma mulher que arrisca a sua vida. Um homem que entrega o selo, que entrega o bordão, que entrega o cajado. O selo era um cilíndrico usado em um cordão em torno do pescoço, e era a insígnia de um homem proeminente. De um homem proeminente. Era com ele que os contratos eram assinados. Já o cajado era símbolo de identidade, de autoridade e de poder. E penúltimo, a exposição do pecado e o início da restauração. O verso 24 a 26 vai nos dizer assim: passados quase 3 meses, foram dizer a Judá, a notícia anda, gravidez ninguém esconde, vai aparecer, não é? Foram dizer a ele, a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. E o Judá, que é um homem justo, piedoso, cheio do Espírito Santo, ele diz, não é possível, como assim? Eu estou guardando aqui o meu filho para ela, preparando. Nada disso. O texto vai dizer, tragam-na para fora, para que ela receba o pior castigo que alguém poderia receber naqueles dias, ser queimada viva. E aí, quando a estavam trazendo para fora, imagine a cena, ela mandou dizer ao sogro, estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Vai lá e apresenta para ele. Vê se ele conhece. Não é? Está aqui o RG, está aqui o cartão de crédito, a conta bancária dele, está tudo aqui. Tudo em minhas mãos. Manda dizer de quem estas coisas. Eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais, veja se reconhece. Esse verbo reconhecer aqui foi o verbo que eles usaram quando pegaram as vestimentas de José, molharam ela lá no sangue do animal e mandaram entregar a Jacó dizendo, reconhece essas roupas, reconhece essas vestimentas, meu pai. E o Jacó disse, é do meu filho José. E agora é Tamar que está usando o mesmo verbo para ele, reconhece, Judá, de quem são essas coisas? Que ironia, não? Aquilo que eles aplicaram ao pai, agora é Tamar que aplica a Judá. Você reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, porque não andei a selar meu filho e nunca mais teve relações com ela. Irmãos, que coisa surpreendente. Judá, ele colhe aqui dos boatos evidências para se livrar desta nora incômoda. Achei o que eu queria. Nossa, mãe, até que enfim, um crime para eu poder me livrar dessa mulher e proteger a vida do meu filho. Pensou isso, né? Os boatos lá, como cá, fazem parte da vida, né, irmãos? As notícias andam, tragam-na para fora. Essa meretriz, ela se prostituiu, mas ela o confronta. E quando ele diz ela é mais justa, veja, irmãos, ele começa a reconhecer. E ele começa a experimentar um processo de transformação de vida. É o que vai acontecer com Judá. Depois, quando ele vai estar diante de José, a gente percebe aqui alguém com um comportamento diferente. Parece que é alguém que aprendeu. Parece que é alguém que realmente se arrependeu. Ele é confrontado a respeito do seu pecado. Ele aceita esta exortação. Ele se coloca nessa condição de alguém que errou, que pisou na bola, que fracassou, que não fez o que deveria. Ela é mais justa e era mesmo. E que coisa mais assustadora é saber que o herói de tudo isso aqui, a heroína de tudo isso aqui, não é Judá, não é os seus filhos, é uma mulher. E uma mulher de onde? De Canaã.
uma mulher cananeia. Que ironia, não, irmãos? Que ironia. Quando a gente olha para determinadas pessoas da família, a gente pensa, esse aqui vai longe. Nossa, olha, quantas habilidades, quanta coisa extraordinária. Aí a gente olha para determinadas pessoas e diz, esse aqui, olha, sei não, hein? Misericórdia. Os sinais não são bons. Os sinais não são nada agradáveis. Mas aquele, não, esse aqui, as habilidades dele, ele dá sinais assim de que ele é diferente. E a gente enche a boca para dizer, uau! Mas é aquele outro seu filho? Rapaz, aquele ali, olha, está dando trabalho, está difícil. Ore por ele. Peça ao Senhor que tenha misericórdia. A heroína, irmãos, é Tamar. A viúva rejeitada, da casa de um pai cananita, que permanece leal a Judá. Ela bem que poderia ter se casado com um homem cananita, mas ela não faz. É uma mulher honrada, uma mulher de fibra, uma mulher íntegra, podemos assim dizer. Assim como poderia também ter se transformado numa prostituta cultual. Não tinha ninguém por ela, vou vender a vida, vou vender o meu corpo num templo cananita, mas isso também não acontece. E o texto diz, e nunca mais a possuiu. Isso o tornaria culpado de incesto, o que não aconteceu. E eu termino, irmãos, com a graça de Deus que preserva a descendência e cumpre a sua promessa. O verso 27 vai dizer que ela está grávida. Mas olha o que o texto diz. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, e eu te pergunto, onde foi que você viu uma descrição como essa? Eu fiquei pensando, ele pôs a mão para fora. Criança nunca coloca a mão para fora quando vai nascer. O que vem primeiro? Não é o pé da criança. Não é? Não é o braço da criança. É a cabeça da criança. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas que coisa mais estranha. Ele coloca a mão para fora e a parteira tomando-a, não forçou a barra, diz, está estranho, não vou forçar, coloca um fio vermelho dizendo, este saiu primeiro. Mas ele recolhe a mão. E o outro nasceu primeiro, e a parteira disse, como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Que cena mais estranha, não? Mais bizarra. Nunca ouvi nada igual. Nunca ouvi de nenhum médico dizendo, rapaz, fui fazer um parto uma vez, mas aquele foi estranho. Porque veio a mão do menino primeiro. E já me cumprimentando. E aí, doutor, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Já deu, né? 9 meses aqui, é tempo agora da gente... Calma aí que eu vou voltar aqui para dentro para resolver algumas coisas, combinar com meu irmão aqui, tá certo? Coisa mais estranha. A mulher pegando ali, tá lá a mulher, e a mulher tá ali amarrando a fita, amarra aqui. Imagina a cena, irmãos. Bizarro isso aqui. O mínimo, né? O mínimo. Mas aqui a gente percebe mais uma vez como que a ordem é invertida. O segundo que vem primeiro. Não é? Então, a graça de Deus preservando a descendência e cumprindo a sua promessa. Quem é que vai aparecer em Mateus capítulo 1? Abra sua Bíblia aí. Temos um homem que se afasta da família da aliança. Temos um homem que casa com uma mulher que não fazia parte da família da aliança. Temos um homem que tem filhos que não são piedosos. Temos uma gravidez, né? É a nora que engravida do sogro. Coisas assim tão estranhas aos nossos olhos. Temos o nascimento de 2 irmãos gêmeos. E o texto lá na frente vai mostrar a linhagem e a descendência de Jesus de Nazaré. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão.
Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. De Pérez a Davi, 10 gerações. 10 gerações. O filho de uma cananita com o sogro. Tudo estranho, tudo confuso. Mas a graça de Deus preservando, apesar dos pecados humanos e dos equívocos humanos, a graça de Deus trabalhando, apesar desses erros, para preservar a promessa que o próprio Deus havia feito. Deixo 3 aplicações para a gente terminar. Primeiro, irmãos, Judá é a representação do que todos nós somos naturalmente. A gente se afasta, a gente se envolve, a gente comete pecados. A Bíblia foi de uma honestidade nua e crua ao descrever o caráter deficiente desse homem. Não era Judá, não era o problema de Judá, é o problema do homem. O homem é assim por natureza. Nós somos assim por natureza, a parte da graça de Deus, nós somos capazes de fazer as coisas mais absurdas e mais perversas possíveis. Ele é a representação do que o homem é naturalmente. Segunda coisa, irmãos, nós temos uma heroína improvável. É uma mulher de uma região nada promissora, de uma cultura altamente paganizada. Mas apesar dessa mulher vir de um ambiente pagão, perverso, promíscuo, a gente não percebe um comportamento assim. A história de Tamar pode ser a sua e pode ser a minha história. Tinha tudo para dar errado e terminar da pior forma possível. Tinha tudo para terminar em tragédia. Mas não terminou em tragédia. Ela não foi descoberta, poderia ser queimada, poderia ser morta, se passar por uma prostituta. Que papelão é esse? Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que não importa de onde você veio e não importa como você veio. Isso não importa. Pois onde abundou o pecado, a graça de Deus pode superabundar na vida de uma pessoa. E às vezes eu fico pensando sobre aqueles que nasceram numa família complicada, numa família totalmente torta, defeituosa, pecaminosa, desprovida de ética, de valores, de princípios. E talvez, quem sabe, você pensa que nasceu por obra do acaso. E você não consegue se desvencilhar da ideia de que você nunca foi amado, mas foi rejeitado desde o começo. Tudo que aconteceu na sua vida parece ter uma conexão com o sentimento de rejeição no coração. Todos os acontecimentos, expressões, negações, fracassos, só reforçam o seu pensamento de que tudo conspira contra você. Não era para eu ter nascido, fui rejeitado, fui abandonado, fui isso, fui aquilo. Vai contar como nasceu o tal do Pérez. Vai o Pérez contar para os seus filhos. Vem cá, filho, deixa eu te contar aqui. Você não tem ideia. Vem lá os filhos do Pérez falar dos problemas na família. Ô, filha, você não tem ideia de como foi a minha. Você não tem ideia de como era o seu avô, seus tios. Senta aqui, filho, você vai ver que a sua família é uma benção. Para terminar. Como uma história tão marginal pode ter um elo tão importante na história da salvação? Como uma determinação de uma mulher de ter filhos foi capaz de assegurar para ajudar a honra de ser o pai de Davi e o Salvador, e do Salvador,
Jesus Cristo. Só mesmo um Deus soberano, um Deus que age para que as suas promessas elas se cumpram até o final. Jesus Cristo vem de uma família complicada. Seus antepassados não eram nada bons. Para deixar claro para mim e para você que todos nós precisamos de um Salvador. Precisamos da graça de Deus, da misericórdia dele. Quero te convidar para se colocar em pé e vamos orar. Como que você descreve a sua família? Ah, pastor, minha família é uma bênção. Louvado seja Deus. A gente às vezes priva os filhos de determinados pecados, não é? A gente não gosta de contar muito sobre o nosso passado. A gente quer passar uma imagem de que a gente foi talvez pessoas maravilhosas. Mas irmãos, nós ouvimos aqui hoje pela manhã que a quem muito se perdoa, muito se ama. Você acha que Deus está preocupado mesmo em saber de onde você veio? Você acha que Deus está preocupado mesmo em saber como você veio? Para Deus, o que conta é a partir da nossa história em Cristo. Aí sim uma nova história. As coisas velhas ficam para trás. E eis que tudo pode se fazer novo. Que seja assim, Senhor, nas nossas vidas. Às vezes a gente olha para esse ambiente familiar, quantas feridas a gente pode trazer na alma. Quantas confusões, inimizades, desentendimentos, afastamentos, rupturas. Deus amado, a história de Judá poderia se perder sem um descendente. Se dependesse dele, talvez seria isso mesmo. Mas o Senhor interveio. O Senhor agiu na vida, na história dele, apesar dos seus pecados, dos seus erros. E às vezes, ó Deus, é assim com a gente. O Senhor usa até mesmo erros pessoais nossos. O Senhor usa até mesmo os erros dos outros contra nós, para um fim proveitoso, para um propósito benéfico e abençoador. O Senhor não escreve certos por linhas tortas. Creio que o Senhor escreve certo com linha certa. É a gente que vê errado. É a gente que interpreta errado. O Senhor é o Senhor da história, da nossa história. A gente às vezes não sabe explicar por que as coisas aconteceram nas nossas famílias que foram tão difíceis. Mas apesar da dor, apesar das dificuldades, o Senhor transformou tudo isso num propósito, num projeto, num plano. Muito obrigado, Senhor, por usar situações tão fora do normal, do padrão, para cumprir propósitos. Em nome de Jesus, temos responsabilidades, evidentemente. Judá, apesar de ter terminado com um descendente, mas isso não o privou dos seus erros, não o privou de ser exortado, confrontado a respeito do seu pecado. Oramos, ó Deus, por restauração. Talvez pessoas aqui, quem vai ouvir esta mensagem, se afastou da família da fé, assim como Judá o fez. E foi se relacionando com pessoas que não eram também desse ambiente. E a coisa foi se agravando, ó Deus. Oramos por restauração. Oramos, ó Deus, por retorno. Oramos por conversão. Oramos por retratação. Oramos por quebrantamento. Oramos, ó Deus, por unidade. Oramos, ó Deus, por santidade. Oramos para que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Nos livre, Senhor Deus, de um cristianismo sem Cristo. Nos livre de um cristianismo sem piedade, sem santidade, sem verdade, sem compromisso com a Tua palavra, sem compromisso com os valores do Teu reino. Nos livre, meu Deus, de um cristianismo secularizado, de um cristianismo esvaizado de amor, de piedade, de quebrantamento. Tem misericórdia de nós. Não queremos ser uma igreja sem Cristo, mas queremos ser uma igreja cristocêntrica. Queremos ser uma igreja bíblica. Queremos ser uma igreja de missionários. Tem misericórdia de nós. Aviva a tua igreja. Aviva a tua igreja. Santifica a tua igreja. Oramos no nome de Jesus. Queridos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
Que o eterno e maravilhoso amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas e tão necessárias consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês e toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.